Tudo aquilo que te rouba do seu destino final torna você um negador do seu próprio chamado. Tudo aquilo que o mundo oferece, tudo aquilo que a riqueza desse tempo presente te dá, porém te rouba do teu propósito ou do chamado de Deus para a sua vida, faz ou torna você um negador do seu próprio chamado. Segundo a Reis, capítulo 5, vai falar a respeito de Geazi, que andou com um dos grandes homens das Escrituras. Geazi andou com o profeta Eliseu. Profeta Eliseu, o mesmo que andou com o profeta Elias, e agora vivia uma continuidade profética maravilhosa. Eliseu poderia transferir ou nortear, direcionar Geazi para que Geazi fosse algo parecido, semelhante, ou quem sabe até mesmo maior do que aquilo que ele estava vivendo. Mas Geazi, ele se torna negador do seu propósito, do seu chamado, quando ele coloca os olhos naquilo que esse mundo pode oferecer, nas riquezas que esse mundo pode dar. Entende-se que não é errado se apropriar e desfrutar do que o seu trabalho, sua conquista gera aonde vivemos. O problema é quando negamos propósitos, princípios de Deus, negamos direções de Deus para a nossa vida, porque algo cresceu aos nossos olhos, e esse é o problema de Geazi. Geazi, ele quebra um princípio estabelecido pelo profeta Eliseu, ele quebra uma barreira colocada pelo profeta Eliseu, e ele mente e ele corre atrás de uma honra fora de propósito, ele corre atrás de uma riqueza fora de propósito. Eu queria que você colocasse isso no seu coração. Toda honra fora de um propósito se torna uma maldição. E Geazi se torna amaldiçoado porque ele corre atrás de uma honra fora do tempo, fora do propósito. É como o filho pródigo que fora do tempo se apropria de uma herança, de uma honra que não é para aquele tempo, para aquele momento, vai para uma terra longínqua, como diz Lucas 15, perde tudo e tem uma vida amaldiçoada, podemos assim talvez dizer. Vai trabalhar com os porcos, deseja comer o que os porcos comem, e só depois de se arrepender e reconhecer que fez burrada, o filho pródigo volta. Mas o se apropriar de uma honra fora do tempo se torna uma maldição. Geazi foi amaldiçoado porque desejou e correu atrás de uma honra fora do propósito, fora do tempo. Por isso eu quero que você, se tiver sua Bíblia aí, corra, pega a sua Bíblia, abra lá em 2 Reis, capítulo 5, a partir do verso 15 e do verso 16. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, leproso, ele fica sabendo por meio da menina que trabalha como serviçal em sua casa, a menina que trabalha para sua esposa, que há um profeta que pode resolver o seu problema. Então Naamã parte atrás do profeta Eliseu, chega à porta do profeta Eliseu, o profeta Eliseu dá algumas direções para ele não quer cumprir, mas depois acaba cumprindo, e quando Naamã está curado, se vê curado, segundo a Reis 5, 15, 16, Naamã volta à casa do profeta Eliseu para honrar o profeta Eliseu, para presentear o profeta Eliseu. O problema é que o profeta Eliseu não vê paz nisso, ele não sente paz em receber aqueles presentes de Naamã, porque talvez pode ressoar que o que Naamã recebeu de cura foi por causa do profeta, e o profeta sabe que foi Deus, e ele não quer receber aquela honra, aquele presente, ele agradece e ele dispensa Naamã. E Geazi, quando vê Naamã indo embora com aquela riqueza, Geazi vê ali uma oportunidade de resolver a sua vida. Segundo a Reis, capítulo 5, verso 19, verso 20,
O verso 19 diz que Geazi esperou Naamã distanciar. Geazi começou a maquinar um plano maléfico para se apropriar de uma honra que não era sua, de uma riqueza que não era para ele, de algo que poderia até vir no futuro, mas naquela ocasião não havia possibilidade de se apropriar daquela honra. Ele espera Naamã se distanciar e ele corre atrás de Naamã e ele conta uma mentira. Ele diz que o profeta Eliseu se arrependeu e como chegou 2 discípulos dos profetas, o profeta Eliseu quer honrar, quer cuidar daqueles 2 discípulos e por isso Geazi diz, olha, por isso o profeta Eliseu mandou eu vir aqui pegar um talento, pegar uma muda de roupa preciosa, sabe? Geazi, ele se aproveita de um coração grato de Naamã. Nós temos que tomar cuidado, porque há muitos aproveitadores de coração gratos, há muitos aproveitadores de coração que está recheado de gratidão. É preciso ter discernimento nesses dias, mas esse não é o foco. O foco é que Geazi abriu mão do seu propósito, do seu chamado, para se apropriar de uma honra que não era sua, de uma honra fora do propósito, e toda honra fora do propósito se torna uma maldição. E nesses dias nós temos que nos observar atentamente, nos policiar atentamente, porque podemos e corremos o risco de estar correndo atrás de uma honra fora do tempo, desejando algo fora do tempo, correndo atrás de algo que Deus sabe que não é o tempo, não é o momento, não estamos preparados, não é a ocasião, não é que seja errado, é que às vezes não é o momento de receber essa honra. Eliseu não tinha nenhum problema em receber honra. O problema é que a questão é que Eliseu sabia o momento certo de receber honra. E Eliseu tinha dito, olha, não é o momento de receber essa honra. Naamã insiste, versículo 16, 17, 2 Reis 5, você vai ver que Naamã insiste para que o profeta Eliseu se aproprie daquela riqueza, mas Eliseu diz não, eu não vou aceitar esse presente. Sabe, Geazi fica desesperado, corre atrás, ele mente, ele se apropria, ele pega aquela riqueza, ele põe aquela riqueza na sua casa, ele fica caladinho, achando que está tudo certo, que conseguiu esconder de Deus. E nós, amados, nós não conseguimos nos esconder do Senhor. Para onde me ausentarei? Para onde eu posso fugir da sua presença, Senhor? Se subo aos céus, lá estás. Para onde que eu posso ir? Será que em alto mar eu consigo fugir do Senhor? Será que se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, eu me escondo do Senhor? Para onde me ausentarei do teu Espírito? Se subo aos céus, lá estás. Sabe, para onde eu vou, o Senhor está, o Senhor é onipresente. Como poderei me esconder de Deus? Jonas conseguiu se esconder de Deus? Jamais. Nós não conseguimos nos esconder de Deus. Geazi está caladinho, achando que conseguiu se esconder de Deus, achando que conseguiu esconder a sua mentira, mas ele não conseguiu se apropriar de uma honra fora de propósito, sabe, e enganar e tapear Deus. Nós nesses dias precisamos tomar muito cuidado, porque se nós nos apropriarmos daquilo que o mundo nos oferece, daquilo que a riqueza humana nos oferece, fora de um propósito, fora de um propósito estabelecido por Deus, nós corremos o risco de nos apropriar de algo que será a nossa condenação, será a nossa morte. Sabe, nós temos que lutar pelo melhor, correr atrás do melhor, nós temos que desejar o melhor, nós temos que ir em busca do melhor, mas nós temos que entender, como diz o autor de Eclesiastes 3:3, tudo tem o seu tempo determinado, há um tempo determinado para todo o propósito debaixo dos céus. Eclesiastes 3 vai dizer isso, olha, há um tempo determinado para o Senhor, para todo o propósito, sabe, para se apropriar de algo, para abrir mão de algo, tudo tem o seu tempo determinado debaixo dos céus, e nós temos que entender isso, mas Geazi, ele não entendeu. Geazi se apropriou de uma honra fora do tempo, fora do propósito,
e essa honra fora do tempo, fora do propósito, se transformou em uma maldição. Dá uma Ferrari para o filho que tem 16 anos, que ainda não é habilitado, que já anda num Fietinho 147 a 130, 140 por hora. Meu irmão, é pedir a morte para esse filho, sabe? É honrar esse filho fora do tempo, é fazer com que a bênção se torne maldição. Eu disse esses dias aqui na igreja, imagine se você tem um filho, ele pega o Fietinho 147 e ele põe 130, 140, 150 no Fietinho 147. Imagine se esse filho, você der a ele uma Ferrari. Imagine se você der uma BMW para o seu filho, você vai estar honrando, mas a honra fora do tempo se torna uma maldição. E Eliseu disse que a honra, ela não é o problema. O capítulo 5, capítulo 5, se você tiver com a sua Bíblia aí, o versículo de número 26, a parte B, olha o que vai dizer. Olha o que Eliseu responde, 2 Reis, capítulo 5, verso 26, a parte B vai dizer, este não era o momento, esta não era a ocasião para tomares prata, para tomares vestes. Olha o que Eliseu está dizendo a Geazi, antes da lepra de Naamã se apoderar, porque Geazi foi amaldiçoado, a lepra de Naamã passou para Geazi. Mas olha o que o profeta Eliseu diz em 2 Reis, capítulo 5, versículo 26, a parte B. Esta não era a hora, este não era o momento de aceitar. Este aqui é a questão, esta é a questão, este é o problema. Não era o momento, não é que seja errado receber a honra, o problema é que a honra fora do propósito se torna uma maldição. A honra recebida sem estrutura para que ela venha, ela se torna uma maldição. Nós precisamos entender isso porque o profeta Eliseu não tem problema com honra. O capítulo de número 4 vai mostrar que Eliseu, ele sabia receber honra. Eliseu no capítulo 4, segundo a Reis, versículo 9, quando a sunamita reconhece que ele é um santo homem de Deus, porque segundo a Reis 4:9 vai dizer que a sunamita, ela olha e ela reconhece que Eliseu é um santo homem de Deus. E a honra da sunamita vem antes de Eliseu fazer algo por ela. A honra da sunamita vem por quem Eliseu é e não pelo que Eliseu oferece. Aqui há uma grande diferença. A honra que vem por quem você é e não a honra que vem por aquilo que você oferece. Naamã estava oferecendo a Eliseu uma honra pelo que ele acha que Eliseu lhe ofereceu. Eliseu diz, não fui eu que lhe ofereci, foi Deus quem fez. E este não é o momento de receber essa honra, porque essa honra que vem até mim, vem não por quem sou, mas vem pelo que você recebeu, vem pelo que você acha que eu te dei, e não fui eu quem te dei, foi o Senhor quem te deu. Naamã está dando porque acha que Eliseu ofereceu algo para ele, uma barganha, uma troca, e Eliseu está recusando. Mas Eliseu não tem problema com honra, porque em 2 Reis 4:9, quando a sunamita reconhece que ele é um santo homem de Deus, ela constrói um quarto, ela oferece jantar, Eliseu se apropria, Eliseu usufrui, sem problema algum disso, sem problema algum disso. E Geazi, que andava com Eliseu, discípulo de Eliseu, ele sabia o que Deus tinha poder para fazer. Geazi, ele tinha visto no capítulo 4 o que Deus fez por intermédio do profeta Eliseu. Geazi tinha testemunhado em 2 Reis 4, verso 17, a sunamita engravidar. Geazi tinha sido testemunha do que Deus podia fazer, de como Deus fazia o impossível se tornar possível. Quando o filho da sunamita morre, Geazi, ele se torna testemunho do milagre que Deus faz por meio do profeta. Em 2 Reis, capítulo de número 4, verso 36 em diante, o filho morto da sunamita é ressuscitado por intermédio do profeta Eliseu.
Eu quero que você guarde isso no seu coração. Geazi havia sido testemunha de que para Deus nada é impossível. Geazi tinha sido testemunha de que Deus abria portas aonde não abria, aonde não tinha porta, de que Deus era poderoso para mover céus e terras a favor do profeta Eliseu. Deus era poderoso para fazer o impossível se tornar possível, mas Geazi, ele olha para Naamã com um coração grato, e Geazi vê uma oportunidade de enriquecer, de crescer, basilado por aquilo que o mundo pode oferecer, por aquilo que a riqueza humana pode oferecer. Geazi se torna negador do seu chamado, do seu propósito, porque ele decide correr atrás daquilo que o tempo presente, daquilo que esse século pode lhe dar de riqueza, e ele corre atrás de uma riqueza que a traça corrói, ele corre atrás de uma riqueza que a ferrugem destrói, e ele abre mão da riqueza celestial que Deus poderia e tem poder para trazer para a vida dele, meu irmão. Geazi, ele está como Demas, que abandona o apóstolo Paulo, sabe, tentando resolver a sua vida, fugir da tribulação do tempo presente. A palavra vai dizer que Demas, amando o presente século, amando o alívio momentâneo, amando o que o mundo poderia lhe oferecer, a paz momentânea que o mundo poderia te dar, a palavra vai dizer que Demas, ele abandonou o apóstolo Paulo em um dos momentos mais desafiadores do apóstolo Paulo. Demas o abandona porque ama o século, o tempo presente. Sabe, Demas olha para a aflição e ele diz: olha, eu vou resolver a minha vida, está muito difícil, Paulo está preso, Paulo vai ser morto e eu vou fugir. Sabe o que nós precisamos aprender? Quando Demas, ele amando o que o mundo pode lhe dar de paz, de alívio momentâneo, ele abre mão de ser companheiro, discípulo do apóstolo Paulo, ele está amando o que o mundo pode dar e ele está abrindo mão de um propósito celestial, de um chamado celestial. A mesma coisa que Geazi está fazendo. Geazi abre mão do seu propósito, do seu chamado celestial, por aquilo que o tempo presente pode lhe oferecer. Meu irmão, cuidado. Aquilo que o tempo presente pode te oferecer não se compara com aquilo que o Senhor tem preparado e reservado para os seus, para aqueles que o amam. Então eu trago essa palavra ao seu coração. Não busque uma honra fora do propósito, fora do tempo, porque honra fora do propósito, fora do tempo se torna uma maldição. Não tem nada de errado em receber honra. O problema é recebê-la quando a estrutura não está preparada para receber. Geazi buscou essa honra fora do tempo, foi amaldiçoado. Geazi não precisava ter vivido isso. Deus está falando algo com você. Pergunte para Deus o que Ele está falando e o que eu e você devemos fazer com o que Ele está nos falando. Cuidado com a honra fora do tempo, ela se torna uma maldição em nossas vidas. João 6, 66 ao 69, quando muitos seguem a Jesus, e às vezes a gente pode achar que quando a multidão nos segue, nós estamos sendo honrados. Jesus repreendeu aquela multidão, porque aquela multidão seguia Jesus não por quem ele era, mas pelo que as suas mãos poderiam oferecer. Abra sua Bíblia, João 6, 66 ao 69, e você vai ver. Jesus, ele repreende aquela multidão que o segue, porque ela o segue por causa da multiplicação. E ele diz: não tem mais multiplicação, sabe? Não tem mais pães para serem multiplicados, nem peixes. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vocês vão ter que comer da minha verdade. Eu sou o pão, sabe? Vocês vão ter que comer do meu pão, comer da minha carne. Vocês vão ter que beber do meu sangue. Vocês vão ter que crer na obra redentora que eu represento. Vocês vão ter que crer nas palavras que eu represento. E a partir desse momento, o discurso de Jesus foi duro demais e já muitos dos seus discípulos o abandonaram, o deixaram para trás, sabe? Então eu quero trazer isso ao seu coração. Essa honra aparente que Jesus estava recebendo não era uma honra por quem Jesus era uma honra pelo que Jesus podia oferecer. E Jesus correu disso. Que Deus te abençoe, Ele está falando algo com você.